Olá! Começa agora o Ciência Notícia, o programa que aborda assuntos do meio científico. Hoje vamos falar sobre o que fazer nos momentos de perdas e lutos, que tipo de ajuda as pessoas podem procurar, como assimilar esse momento difícil, quais as práticas para motivar os indivíduos. Estas e outras questões vamos abordar com as nossas entrevistadas, a psicóloga Mônica Barreto e também a professora Ivânia Luna, do Serviço de Atenção Psicológica, o SAPS, do Departamento de Psicologia da UFSC. Lembrando que este programa vai ao ar pela TV UFSC e também pelas nossas redes sociais. O Ciência Notícia já está no ar. Olá, Ivânia. Olá, Mônica. Sejam muito bem-vindas ao nosso programa. Bom, que atitudes tomar nesse momento difícil de perdas e lutos? A gente fala em luto, mas não só o luto, mas também perdas. A pessoa que de repente perdeu o companheiro, a companheira, por uma briga qualquer. Pessoas que perdem bens e ficam afetados. Quem gostaria de começar? Professora? Então, eu acho que uma primeira atitude que a gente precisa considerar é não se isolar, né? Não se recolher de modo que as pessoas não tenham acesso a você, né? Eu acho que nesse ponto a gente pensa que o compartilhar, né, a tua vida, o que você está sentindo, o que você está pensando sobre esse momento de perda, né, já é a primeira atitude. Então, não se isolar, né, não restringir o contato das pessoas, né? Permitir que as pessoas tenham acesso a você, que as pessoas te vejam, né, e que você possa, então, mostrar a elas como é que aquela situação está te impactando, né? Seja através, né, de uma fala, seja através de algo que você possa comunicar, então, a tua rede familiar, a tua rede de amigos. Agora, Mônica, estávamos aqui falando, antes de começar o programa, que há um grupo, assim, eu diria bem especificamente, né, não querendo sair muito desse raio de ação, vamos colocar um grupo A e B. O grupo A é aquele grupo que assimila, ele encara esse momento. Agora, o grupo B é aquele que, de repente, não aceita, né? E ele procura evitar. Quer dizer, acredito que o grupo B é aquele grupo mais difícil de ser trabalhado, porque ele vai relutando aquele momento. Então, esse que aceita, acho que vem ao encontro do que a professora Ivânia falou, que aí vai procurar os seus conhecidos, amigos, pessoas da família, que talvez até estejam passando pelo mesmo momento e vão poder compartilhar os seus sentimentos, falar da sua experiência, ou até falar, né, poder falar e lembrar da pessoa que morreu, né, que não está mais aqui. Falar desse assunto ajuda a elaborar o luto, a não ficar com o sentimento para si, né? E essa pessoa, às vezes esse grupo que não aceita ou que não quer falar disso, que se isola, que não quer reconhecer o sentimento, aí realmente é um grupo mais difícil. E propiciar, né, que se tenha acesso de repente a um local, porque às vezes a pessoa não se sente à vontade para falar com alguém da sua rede, né, de amigos ou pessoa da família, mas pode talvez procurar um atendimento de um profissional, por exemplo, né, para que auxilie ele nesse momento. Porque mas você falou agora, por exemplo, em rede, com a facilidade que as pessoas, eu diria assim, a maioria talvez, né, tem esse acesso pelo menos a um celular, a um smartphone, e tenha exatamente, você falou em rede, agora me tocou, que ele pode de repente procurar os próprios amigos, né, e procurar alguma solução, né? É possível também, né? Sim, pode procurar os amigos para falar sobre isso, seja falar pessoalmente ou falar pelo computador, pelas redes sociais, expressar através de frases, de textos, também é uma forma de expressar e estar compartilhando o sentimento. As pessoas que às vezes não expressam, às vezes vão apresentar sintomas depois, né? Por não ter vivido aquele momento, não ter falado do que está sentindo, vão expressar às vezes no corpo o sintoma emocional que não falou a respeito, né? Agora, para fechar este bloco,
Bom, procura física, quer dizer, o que a pessoa pode fazer, o que a pessoa deve, pelo menos, procurar para uma possível ajuda. Vocês têm lá 2 setores, né, que é o SAPSE E o laboratório sobre o luto. Sobre o luto, né? Pois é, professora, é interessante, de repente, a pessoa, nesse momento, procurar vocês lá, né? O que ela tem que fazer, de repente, para... Sim. A gente hoje na universidade, né, muito antes da perda do nosso reitor, a gente já tinha uma preocupação com as pessoas que estão vivendo um processo de dor emocional vinculada à perda, né, como você falou, de um ente querido, uma perda material, né? Então, nesse sentido, a gente oferece no SAPS um grupo de apoio psicológico a pessoas que têm vivências de perdas e luto. Então, esse grupo é oferecido na clínica, né, da universidade, no SAPS, e a gente está com ainda as inscrições abertas, né? A gente tem vários horários, não muitos, né, mas a gente tem alguns horários ainda que a gente consegue acolher essas pessoas com esse tema. E eu queria também colocar, acho que a Mônica falou uma coisa bem importante, que a gente trabalha, inclusive, nesse grupo, porque a questão não é não sentir, mas é o que você sente e como você administra isso, né? A gente precisa hoje no mundo administrar as nossas emoções, mais negativas, mais positivas, né? Então, nesse sentido, o luto carrega emoções negativas que a gente não está acostumado a viver no dia a dia, mas... diante de um evento que tem um impacto sobre nós, a gente precisa administrar as emoções negativas. Então, nesse sentido, o grupo ele tem esse caráter, né, de ajudar as pessoas a administrar essas emoções. Que muitas Porque as pessoas estão habituadas a administrar até situações, né, complicadas, mas são aquelas situações que acontecem corriqueiramente. Corriqueiramente. Então, quando vem um evento desse porte, né, como o caso aqui do nosso reitor, o caso lá de Minas, o caso lá de Las Vegas, quer dizer, cria um dado novo e as pessoas não sabem o que fazer. A maioria, né? Tem um grupo que consegue, que são os que tem aquele espírito de liderança, aquelas pessoas que conseguem sair daquela situação mais facilmente. Agora, a maioria, acho que entra nesse grupo daqueles que, bom, o que é que eu vou fazer agora? Né? E um outro serviço que a gente oferece, além do grupo, é o serviço de acolhimento no SAPS, né? no Serviço de Atenção Psicológica. O acolhimento ele funciona todos os dias, das 8 às 4 da tarde, das 8 da manhã até as 4 da tarde. Não são todos os dias que tem alguém disponível para atender, né? Porque isso, nós psicólogos, somos em 3 psicólogos, e os alunos que fazem estágio no SAPS atendem as pessoas que chegam de livre demanda, né? Então, a pessoa que está em crise, que está precisando de um acolhimento naquele momento, pode ligar para o serviço, ver se tem alguém disponível para atender e ser acolhido. Qual é o telefone lá de vocês? É o 3721-4989, 3721-9402. Vamos colocar o telefone aqui e também o site de vocês, é possível. Isso, o site, o e-mail também. Ok. Hoje estamos falando sobre o que fazer nos momentos de perdas e lutos. Esse momento agora difícil, não só aqui, mas principalmente na Universidade Federal, aqui na Grande Florianópolis, mas também no Brasil e eventos aí no mundo que estão, infelizmente, acontecendo. Estamos falando com as nossas convidadas, a psicóloga Mônica Barreto e a professora Ivânia Luna. Elas fazem parte aí do Serviço de Atenção Psicológica e do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina. A seguir, como assimilar os efeitos provocados por perdas e lutos. Vamos para o intervalo e voltamos logo em seguida. Muito bem, estamos de volta com o Ciência Notícia, o programa que aborda assuntos do meio científico. Hoje a nossa conversa é sobre o que fazer nos momentos de perdas e lutos. Nossas convidadas são a psicóloga Mônica Barreto e também a professora Ivânia Luna, do Serviço de Atenção Psicológica
do Departamento de Psicologia da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina. Agora, neste segundo bloco, eu gostaria de conversar com vocês sobre esses exemplos. Eu diria assim, a gente até foi bastante complexo em falar desses eventos que aconteceram, por exemplo, lá em Las Vegas, Estados Unidos, Minas Gerais, e aqui do nosso lado, né, o caso do reitor e também dos professores que faleceram naquela mesma época. Esse acúmulo de eventos negativos, ele provoca ainda mais complicações para as pessoas, né? Principalmente quem está relacionado, quem se relaciona diretamente com esses eventos, não é isso? Sim, com certeza, né? A gente pensa que a gente presenciar muitas mortes, né, em circunstâncias violentas, morte de crianças, de jovens, né, que estavam inocentemente, né, numa condição né, de segurança, né? Num primeiro momento a gente pensava que essas crianças estavam seguras, a gente pensava que aqueles jovens em Las Vegas, né? A gente pensava que o reitor estava, né, seguro. Então a gente se defrontar com isso traz uma sobrecarga emocional muito grande, né? Um estresse muito grande e que a gente precisa ter condição de enfrentar, né? Tem condição de superar isso, né? Então é um desafio, né? Acho que de cada pessoa, né, de cada família a enfrentar esse processo, né? Essas múltiplas mortes que a gente hoje está exposto, né, e a gente acaba presenciando. Agora, como assimilar esses efeitos provocados por esses eventos, nesse momento, assim, esses eventos concentrados, né? Tem que achar um meio, achar um ponto de equilíbrio motivacional. A gente pensa assim que a gente tem um aparato biológico e psicológico para absorver impactos, né? Então, assim, nós somos programados, inclusive, para reagir de forma a nos proteger, né, para a gente não sofrer tanto. Então, assim, num primeiro momento, a gente vai assimilar por meio de qual processo? A gente vai negar, a gente não vai acreditar que isso está acontecendo, né? A gente vai evitar ou vai se expor às imagens, né? Evitar as imagens da perda ou se expor até tentando acreditar. Então, esse é o primeiro momento da assimilação, né? É a fase que a gente chama da negação e do choque. Um segundo momento, a gente vai criar um sentimento, né, muitas vezes de raiva, de indignação, de revolta, né, porque a gente realmente assim, não consegue compreender o que está acontecendo, não consegue compreender por que isso a gente está vivendo, por que desse jeito, né? O que está acontecendo com você? Normalmente as pessoas perguntam, mas logo... Sim, porque vem muitos sentimentos que a pessoa não está acostumada a lidar, né? E aí será que está acontecendo só comigo? Por isso também a importância da conversa, de estão passando por momentos parecidos para poder, ou então num grupo, ou com um profissional, para entender que esses são sentimentos que as pessoas que estão vivendo perdas e lutos passam. Então, que são outros sentimentos comuns, né? Acho que a Ivani ia continuar talvez de falar das outras fases, né? Porque aí... e aí, somado a isso, vem a tristeza, né? O desejo de ver essa pessoa viva, né? Claro, mas com medo, né? Então, de não encontrar a pessoa viva e sim essa pessoa, né, já está numa condição de falecimento. Então, toda essa negação, essa indignação, essa tristeza, ela vai nos preparando psiquicamente, né? Para se encaminhar para um momento de uma aceitação mais global e de um entendimento mais real do que se passou, né? Então, nesse sentido, a gente pensa que a gente assimila, mas a gente precisa de um tempo, a gente precisa, inclusive, comparar informações que a gente tem com o do colega para ver se a gente entendeu mesmo o que está acontecendo, se é desse jeito, o que eu sinto, o que o colega sente. Então, essa assimilação, ela é gradual, então a gente respeita muito o tempo de cada um. Por isso que a gente chama o luto de um processo, né? A gente fala de processo de luto, né? Porque é um processo. Uma parte, né? E que umas pessoas vão vivenciar de um jeito. É um estágio da vida, né? Sim. Vão vivenciar de uma forma, outras vão vivenciar de outra, outras... E aí depende também da proximidade. Agora, Ivânia e Mônica, para fechar este bloco, nós falamos aqui do que, quer dizer, eu diria assim, das consequências, né? Agora, é interessante a gente tratar aqui também das causas, quer dizer, pessoas, por exemplo, que convivem mais próximos, amigos, né?
será que não poderiam, pelo menos, ter aquele feedback? Pô, essa pessoa não está legal. Opa, eu vou procurar alguém que possa, de repente eu não tenho condições, mas conheço alguém, um profissional, né, como vocês, como da área de vocês, alguém que possa... Pô, a pessoa não está legal, o que é que está acontecendo? Eu acho que nesse momento também é importante você ter essa dita, não sei se é a palavra correta, prevenção, né? Sim, sem dúvida, sim. Eu acho que a gente tem que ficar muito atento se os nossos colegas, nossos amigos começam a mudar o comportamento de uma hora para outra, né? Seja porque estão bebendo, né, usando álcool demais, estão fumando demais, estão se isolando, que não era o habitual, essa pessoa saía, essa pessoa tinha um divertimento. Então, nesse sentido, esses são sinais, né? E, ao mesmo tempo, assim, se essa pessoa também está chorando demais, né? Ela está manifestando muito sofrimento. Então, ele sai do normal, muda o comportamento. Ele mudou o comportamento. Então, nesse sentido, a gente precisa, sim, ter uma conversa franca com essa pessoa e dizer, olha, eu estou preocupada com você, né? Quem sabe, né, seria interessante a gente ter uma conversa com algum profissional que pudesse orientar nesse momento, né? A como conduzir essa situação, né? Como mediar essa situação que você está passando. Muito bem, estamos hoje falando sobre o que fazer nesses momentos. Agora estamos, infelizmente, presenciando um momento muito complicado, momentos de perdas e lutos, principalmente. E as nossas convidadas são a psicóloga Mônica Barreto e também a professora Ivânia Luna, do Serviço de Atenção Psicológica do Departamento de Psicologia da UFSC. Vamos fazer aqui um rápido intervalo e, a seguir, o que é possível fazer neste momento para motivar as pessoas. É importante, acho que, achar um ponto de motivação, um ponto motivacional. Vamos para o intervalo e voltamos logo em seguida. De volta com o Ciência Notícia, o programa que aborda assuntos do meio científico. A nossa conversa de hoje é sobre o que fazer nos momentos de perdas e lutos. Nós convidamos para essa conversa a psicóloga Mônica Barreto e também a professora Ivânia Luna, do Serviço de Atenção Psicológica do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Bom, agora neste terceiro e último bloco, como dizia o Cazuza, o tempo não para, né? E a vida continua. Agora, como romper esse clima de desânimo, né? Provocado principalmente com a morte trágica do reitor aqui da Universidade Federal, né? Esse é um grande desafio, né, de todos nós. Mas principalmente a gente, né, orienta para retomar a vida que se tinha antes, né? Voltar a fazer o que você gostava de fazer, voltar ao seu trabalho, fazer atividades que lhe davam prazer e que eram significativas, né? E isso não representa que você não está mais de luto, representa que você está, né, num outro momento e que você está mesclando os sentimentos. Ora, você pode vir a estar entristecido ainda, mas se você faz a sua atividade esportiva, você sai com alguns amigos, você volta ao seu trabalho, significa que você já está conseguindo lidar. Então, nesse sentido, tentar voltar à normalidade, a vida que você tinha antes, né, é um grande passo para o processo de motivação, para a retomada efetiva da sua vida. Mônica, a pessoa, tem aquela pessoa que consegue, né, eu diria assim, como estávamos falando aqui, eliminar rapidamente, ou seja, passar uma borracha. Mas tem aquele grupo de pessoas que não consegue. Ela vai com o tempo, né? Vai assimilando, vai degradando com o tempo esse tipo de evento, né? Então isso é comum, é normal com as pessoas? Né? E isso vai depender também da relação que se tinha, né, com a pessoa que morreu. Enfim, então, sim, a gente orienta essa retomada, né, da vida, da atividade cotidiana, e se a pessoa está em atendimento e a gente vê que ela não consegue retomar, buscar pelo menos, mas o que na rotina que tu tinhas antes que tu consegues já fazer. Então, tentar buscar uma coisa. Se trabalhar é difícil, mas um hobby,
né? E alguma coisa que seja mais fácil. Uma atividade espiritual, né? Caso a pessoa tenha uma crença, né? Que seja importante nesse momento, que inclusive seja o apoio dela, né? E a gente também pensa com relação às crianças, né? Os filhos, né? As crianças menores, que eles precisam retomar a sua atividade. Criança ainda é mais complicado. Né? Eles precisam voltar para a escola, eles precisam rever os amigos, os professores. E tem o detalhe que a criança está em fase de evolução, de formação. Então, se acontece algo com uma criança aí de, sei lá, 7, 8, 10 anos, um adolescente, isso aí pode ficar marcado para o resto da vida. E ele pode ter um trauma que pode prejudicar depois uma atividade dessa pessoa, né? Depois de adulta, formada. Né? Sim. Sim, com a criança é importante também que se converse, que ela possa expressar os seus sentimentos, o adolescente também. Então, assim, vivenciar o processo de luto também é importante, né? Como a gente falou antes, né? Falar sobre isso. E aí, aos poucos, ir incentivando, né? Que se retome as coisas. Vocês que falaram, por exemplo, que a pessoa deve retomar as atividades artística, cultural, retomar, mas também a pessoa pode criar um novo fato, né? De repente, eu não praticava nenhum tipo de esporte, eu vou praticar um esporte. Eu vou aprender a tocar violão, vou aprender a tocar piano, vou fazer teatro. Isso também é uma maneira de motivar? Sim, ou até criar novos projetos que às vezes pode ter a ver, ter alguma relação com a pessoa que morreu, então que motive, às vezes motiva a pessoa a estar engajada em algum projeto voluntário, às vezes em algumas outras coisas que possam ajudá-la a elaborar essa situação. E pensando no luto, a preservação da memória. Né? Então, a preservação da memória e do legado que essa pessoa nos deixou é um grande motivador, né? Porque isso nos coloca em conexão, né, direta com essa pessoa e nos conforta. Então, se a gente saber que a gente vai acordar e a gente vai poder, né, se engajar na preservação da memória, né? Então essa é uma tarefa da UFSC hoje, né? O legado que nós temos como servidores lá é preservar a memória e o legado positivo que o reitor nos deixou enquanto esteve na gestão e enquanto foi professor. Mas isso eu acredito que pode acontecer com qualquer pessoa mais simples possível. A pessoa que perdeu o pai, ele se espelha, o pai teve pelo menos um ponto positivo que ele possa dizer, não, esse legado aí, hoje eu sou assim graças ao meu pai, à minha mãe, é isso, né? Um amigo, perdeu um amigo lá que o amigo era, cara, era bom no surf, por exemplo. Não, o cara realmente, ele foi o cara e deixou um legado, né? E que a gente vai ter que, porque a nossa vida vai continuar aqui, né? E a gente precisa continuar, de certa forma. E a gente pode se agarrar, né, por um caminho, às vezes, de destruição pessoal, ou a gente se agarra num caminho de construção, né, e de realização de coisas boas, né, com as pessoas que estão aqui conosco. Então, nesse sentido, né, a preservação da memória do outro e a continuidade da nossa vida. Isso, então, tem sido prática do grupo lá de vocês com as pessoas lá da comunidade lá, né? Principalmente a comunidade interna, né, que vocês procuram fazer esse tipo de trabalho. Né? Agora, estamos fechando o programa, é isso, né? E eu queria deixar aqui, abrir um espaço para vocês, não diria conselho, talvez algumas dicas, algumas palavras importantes, já que vocês trabalham, principalmente com esse lado de motivar as pessoas a sair de situações que ninguém gostaria de estar, né? Então, eu acho que deixar aqui para o nosso telespectador, o nosso internauta, as pessoas que fazem parte da comunidade universitária, as pessoas que têm relação direta ou indiretamente, e pessoas que perderam, que estão de luto ou perderam um ente querido. Né? Queria deixar aqui o espaço para vocês também acharem um ponto a mais de motivação. Né? Eu acho que um ponto é poder falar sobre as emoções. Acho que às vezes as pessoas também acabam guardando muito as emoções para si e não falando, né, do que sente, às vezes nem das alegrias, né, mas e menos ainda das tristezas, porque os outros às vezes não estão abertos, né, a isso. Então poder expressar as emoções e os outros poderem ouvir, né, ouvir as tristezas, respeitar o momento de cada um, respeitar as emoções de cada um.
Isso a gente tem trabalhado bastante, assim, lá no SAPS, nos atendimentos, com as crianças, porque é importante desde pequeno ensinar que a criança possa se expressar, possa reconhecer o seu sentimento, e isso é importante em várias fases da vida, em perdas, em lutos, em outras situações que a gente passa, assim, né, e do dia a dia, né. Certo. Professora Ivânia. E complementando, acho que a fala da Mônica, a gente acredita, né, a partir da psicologia que a gente aprendeu, também na Universidade Federal, né, e todos os cursos que a gente veio fazer depois, que todo ser humano tem o potencial de administrar uma crise, né, uma crise de perda, uma crise de luto, e que a gente vai facilitar esse processo de administração, né, por meio da expressão emocional. Então, a gente acredita que as pessoas são capazes de superar, né. No primeiro momento, pode ser que isso seja impossível, a pessoa pode dizer, eu não consigo sair dessa, mas a gente acredita nesse ser humano, né? A gente acredita na capacidade de recuperação e de superação. Muito bem, chegamos ao final do Ciência Notícia, o programa que aborda assuntos do meio científico. Hoje falamos sobre o tema O que fazer nos momentos de perdas e lutos. Eu queria agradecer a presença de vocês e até uma próxima oportunidade. Obrigada também. Obrigada. Agradecemos pela sua audiência e até a próxima edição do Ciência Notícia.